antes que eu me esqueça. Já estava esquecendo de colocar aqui. E então, quem tiver vontade de falar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, pode tanto colocar aqui no chat quanto levantar a mão, daí a gente vai liberar para as pessoas falarem, tá? Às vezes eu dou uma paradinha aqui, gente, porque estou admitindo as pessoas, tá? As pessoas aparecem aqui, daí eu vou admitindo as pessoas. Então, para quem entrou agora, só reforçando que a gente fez um acordo, que essa live vai ficar gravada para que a gente use ela posteriormente nas redes sociais e da Casa Jatobá para fins didáticos, tá? É, antes de passar aí a palavra para a Ana, a nossa querida Andréa tem uma palavrinha. Eu vou compartilhar aqui com vocês o vídeo da Déia. Tá, deixa eu admitir quem está entrando antes. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Andréa Vistoê, coordenadora da Casa de Jatobá e diretora da Clínica Social. Eu quero agradecer a presença de todos, principalmente porque esse tema me é muito caro. Agradecer a presença da Silvia Ancona, sua generosidade, com a sua experiência incrível. E essa roda de conversa vai ser tocada pela querida Ana Lúcia Mazei e pela Aline Garcia, que vai nos ajudar tecnicamente. Então, espero que todos tenham uma excelente experiência. Depois vai ficar no YouTube, para quem não pôde assistir ainda, poder assistir depois. Muito obrigada, obrigada Silvia, obrigada Ana, obrigada Aline, obrigada a todos. Com isso, eu passo a palavra para nossa querida Ana. Tem som, Ana. Seu microfone está desligado. Então, gente, nós da Clínica Social Casa Jatobá estamos honrados com os outros coletivos de clínicas sociais presentes aqui, né? Pessoal do Projeto Acolher, pessoal de terapeutas solidários, pessoal de Portugal, né? Todo mundo que se empenha no trabalho social de popularizar a psicologia, o acesso à psicoterapia. Eu tive o orgulho de ser assistente da Silvia Ancona durante 4 anos na clínica Escola São Marcos, e conheci de perto a generosidade dela e o trabalho pioneiro em grupos de espera e pronto atendimento. Vou deixar vocês com ela, ela tem uma experiência vastíssima de mais de 40 anos, né? Na área de atendimento à população de baixa renda, né? Supervisionando estagiários de quinto ano de faculdade de psicologia, tanto na São Marcos quanto na Unip, né? E ela generosamente topou passar essa experiência para a gente de grupos de espera, que foi pioneira nos anos 80 em São Paulo, e pronto atendimento que eu tive a oportunidade de ver nascer nos anos 90, que são as teses de mestrado e doutorado dela. Passo a palavra à Silvia. Então, boa tarde para todos vocês que estão aí.
E uma primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu não inventei os grupos de espera. O que foi o meu mestrado foi que eu sistematizei esses grupos, que foi uma criação coletiva da equipe, que naquela época, quer dizer, eu defendi meu mestrado em 83. Então, os grupos de espera, na verdade, começaram na década de 70. Eu depois, então meu mestrado foi escrever sobre eles, né, e sistematizar um pouco os grupos de espera. Então não é uma produção minha, uma invenção minha, mas é uma produção coletiva, né, e que eu sistematizei e isso é útil, né, porque agora vocês, por exemplo, leram os textos, alguns de vocês, né? Então, mas foi uma criação de um grupo. Eu defendi um mestrado em 83, que faz tempo, né? Então, os grupos, na verdade, quando eu fiz o mestrado, eles já estavam em andamento. Então, eu não sei dizer exatamente que data eles começaram, como é que foi, mas foi final da década de 70 e começo da década de 80. A minha irmã, Marília Ancona Lopes, que hoje em dia é vice-reitora da Unip, ela, nessa década de 80, ela coordenava a clínica da Universidade de São Marcos. O histórico desses grupos foi que é o mesmo problema que vocês vivem hoje em dia. Quer dizer, o problema de quando ela assumiu a clínica, ela verificou que tinha uma procura enorme, muita gente, e uma impossibilidade de atender todo mundo, porque não tinha, vamos dizer assim, profissionais suficientes, embora fossem os estagiários, todos os estagiários atendiam. E a primeira coisa que ela observou foi que o modelo que se aplicava nas clínicas escolas, hoje ainda algumas fazem isso, era o modelo de clínica particular. Então, eram atendimentos individuais, né? Os alunos faziam um semestre no máximo 2 semestres de estágio, cada um atendia um cliente e aquela fila continuava lá meio parada e muito, muito grande, cada vez aumentando. Então, ela fez um levantamento, que também foi o mestrado dela. Vocês, que eu saiba, vocês conhecem esse livrinho, né, onde tem o capítulo de grupo de espera, né? Os 2 primeiros capítulos são da Marília, minha irmã, em que ela faz o levantamento, faz a crítica a esse modelo, e foi a partir daí que aí foi um período assim muito gostoso para quem trabalhava na São Marcos, porque foi realmente uma revolução que foi feita, porque todas as clínicas, com uma influência muito grande da psicanálise, trabalhavam nesse modelo de atendimento individual e particular. Então, tinha vários problemas isso, não só a fila de espera que só aumentava, mas também que o cliente ele passava de um terapeuta para outro, porque o aluno se formava e ia embora, ele continuava lá e tal, né? Então, o que a Marília propôs foi grupos de estudo, nós chamávamos pessoas de fora, que não eram lá do quadro de professores da São Marcos, nem da Unip, porque ela logo foi convidada para coordenar também a clínica da Unip. Hoje, ela é vice-reitora da Unip. E nós discutíamos muito. A primeira coisa que foi pelo menos uma parte do grupo de professores, verificou, porque naquele tempo a psicanálise era muito fechada, né? Ela não estava aberta para você, tinha que seguir aqueles trâmites, vamos dizer, aquelas exigências da psicanálise, coisa que hoje já é bastante diferente, mas que não tinha a ideia de grupo, de atendimento grupal e tal. E aí e a primeira coisa que ela se preocupou foi com a fila de espera, né?
Aí nós chamamos pessoas que davam supervisão para nós, para discutir o grupo, enfim. E foi aí que se começou a pensar em fazer esses grupos de espera. Mas o meu trabalho foi, esses grupos de espera, eles eram para pais de crianças que estavam esperando para diagnóstico, né? Porque tinha muita criança para fazer um diagnóstico que ficavam lá, demorava, às vezes não atendia, às vezes se ia atender, já tinha resolvido, enfim, né? E foi aí que surgiu essa ideia de chamar antes os pais e fazer trabalhar com eles, enfim, no sentido de identificar melhor qual era a queixa, de antecipar um pouco o processo do psicodiagnóstico, tanto que quem leu esse capítulo que está aqui viu isso, né? Que o trabalho era com os pais de criança em psicodiagnóstico, mas na verdade a ideia de grupo de espera já tinha tido uma experiência no Rio de Janeiro e na USP, aqui em São Paulo, com a Raquel, agora esqueci o sobrenome dela, que já faleceu, inclusive, que elas faziam grupos de espera para psicoterapia. Então, eram grupos muito grandes, abertos, e não foi uma experiência que deu muito certo, porque muitos professores reagiam, principalmente vamos dizer, trabalhava com a psicanálise, que ela era muito mais rígida do que é hoje em dia e tinha aquelas sequências e aquela atitude, aquela postura que devia ser seguida e não tinha essa abertura que atualmente hoje já tem, né, que permitisse um trabalho mais aberto. Metade do grupo, da equipe da Marília, foi. A gente saía da faculdade, não sei hoje em dia como é que vocês saem, mas assim, meio psicanalista, né? Mas não era psicanalista, porque a psicanálise exige uma formação mais completa, mais exigente, mas uma parte do grupo se identificou melhor com a fenomenologia, que é a minha abordagem, né? E que dá muita abertura e dá muita possibilidade de você procurar aquilo que é bom para o cliente sem tanta preocupação teórica, ou pelo menos uma preocupação de que tem que seguir determinados passos e tal. E foi assim que se discutiu como que se poderia fazer com aquela lista de espera. A USP, como eu já falei, na Argentina faziam isso, e era a Raquel, agora, meu Deus, que vergonha, esqueci o nome dela. Ela fez essa experiência na USP, mas também não teve muito sucesso, porque ela fazia eles faziam grupos muito grandes, eram grupos abertos, alguns grupos fechados, então as pessoas entravam, saíam, e não teve um trabalho escrito sobre isso, né? Bom, aí quando nós começamos a fazer com os pais, quem leu o capítulo vê isso, foi muito bom, porque nós chamávamos primeiro os pais, que eram pais que tinham esperando a possibilidade de chamar a criança, porque elas estavam em espera, né? Então, duas coisas que foram primeiramente pensadas. Atendimento em grupo, quer dizer, fugir um pouco daquele modelo tradicional de atendimento individual, né? Porque aí não tinha muita solução de resolver a tal lista de espera. E aí ver as abordagens que se adaptariam mais a esse tipo de atendimento. Então, foi assim que surgiram os grupos, e o meu trabalho, se vocês leram, quem pôde ler, foi entrevistar psicólogos que trabalhavam com esses grupos iniciais. Então, a ideia era chamar os pais das crianças de forma que eles pudessem se apropriar um pouco melhor da queixa, né, dos filhos, antecipar um pouco o trabalho do diagnóstico que viria depois, né,
assim que pudesse e trabalhar em grupos. Os diagnósticos também começaram a ser feitos em grupo. Então, uma das primeiras coisas que é preciso, vamos dizer, nos atendimentos de clínica social, digamos assim, né, ou de clínicas escolas, é não pensar no modelo de consultório particular, é pensar no modelo de instituição, no modelo institucional, né? E isso, para que você possa atender um número maior de pessoas, a ideia de grupo é a primeira ideia que aparece, né? E esses trabalhos com os pais se mostraram assim muito úteis, muito importantes, porque acontecia que os pais primeiro vinham pais que nem sabiam por que estavam lá. A escola tinha mandado: se a senhora não levar a criança para fazer diagnóstico, para ver o que é isso, o que ela tem, por que ela não aprende, ou por que ela é muito agitada, nós não vamos mais poder continuar com ela. E os pais vinham, mas eles não sabiam muito bem por quê e como é que a coisa funcionava. Então, se pensou isso, de atender primeiro os pais, né, para fazer um maior clareamento da queixa, de como esses pais viam essa criança, e houve casos, porque os pais também tinham medo de não ir, não procurar a clínica psicológica, e o filho ser mandado embora da escola. Então, eles vinham, mas não tinha muito sentido para eles, o que era aquilo, né? E porque a criança brincando, que nem falou o seu irmão, né? Porque a criança brincando poderia melhorar e tal. Então, eles não eram, não entend, poucos entendiam. Hoje em dia a coisa é um pouco diferente, porque a psicologia ficou mais clara para todo mundo, inclusive a quantidade de pessoas que trabalham, né, que são com a psicologia, já é alguma coisa mais compreensiva, né, compreensível. E naquela época, não. Então, o trabalho da espera era feito com os pais, que tinham crianças em espera para atendimento, até que se pudesse montar um grupo de crianças, e aí o diagnóstico também foi todo modificado, porque começou a ser feito grupal, né? Foi muito interessante, porque os pais primeiro entendiam. Eu me lembro claramente de uma mãe que eu falei: mas a senhora concorda com o que a escola disse? Ela falou: não, não sei, o meu filho não é o que eles. Meu filho em casa é completamente diferente, tal e tal. E até eu falei para ele: então volta para a escola e conversa, né? Vocês não têm que fazer porque a escola quer, né? Vocês têm, e os pais também não entendiam por que eles tinham que participar do psicodiagnóstico junto com a criança, né? Então, o grupo trabalhava isso, chamava os pais primeiro, eram grupos curtos, de 4 sessões, 5 sessões no máximo, em que os pais se apropriavam um pouco da queixa, né? E muitas vezes eles diziam: mas na escola é uma coisa, em casa é outra, enfim, né? E aí se discutia isso, e muitas às vezes, aconteceu muito comum, alguns pais percebiam, alguns pais, eu falo pais, mas vocês sabem que a maioria eram mães, né? Nos grupos noturnos, porque tinha curso matutino e noturno, às vezes iam alguns pais, mas nos grupos matutinos era muito difícil, porque eles tinham que trabalhar, ou eles não entendiam o que era aquilo, achavam que era bobagem, que o filho não tinha problema nenhum, e tal, e tal, e tal. Mas, e mesmo as mães também diziam: mas meu filho não é tudo isso, que tal. Enfim, então, primeiro, a ideia era que as mães, os pais, de preferência, quando iam os dois, o casal, era muito interessante, era que se apropriassem, compreendessem o que estava acontecendo. E muitas vezes eles percebiam que o problema, claro, a criança tinha lá as suas dificuldades, a sua agitação e tal, mas porque o ambiente da casa era difícil, porque os pais brigavam, porque o pai batia na mãe, enfim. Né? Então, as mães, principalmente, se apropriavam do que era necessário, se apropriavam dessas queixas, né? E diziam: de fato, e passavam a entender isso, né? Que, na verdade, não era um problema
da criança só, era um problema da família, né? E que a mudança que não era muito fácil, né? Que a mudança da atitude do casal e tal ia vamos dizer assim, a criança mudava juntamente, mudava também, né? Então, nós fazíamos umas primeiras sessões, que eram cerca de 3 ou 4, até que ficasse claro isso. Até porque muitas mães diziam, mas por quê? O problema é dele, por que que eu tenho que estar aqui? Né? Então, a gente trabalhava isso, né? E até tinha histórias até, vamos dizer assim, engraçadas, e outras tristes, mas assim, muita história. Eu me lembro tinha um grupo de mães, e uma senhora falou, o meu marido morreu há uma semana, 15 dias. Aí o grupo falou, puxa, que pena. Ela falou, pena? Graças a Deus, ele me batia todo dia. E aí, até a gente deu uma risada, assim, aquela coisa, né? E coisas desse tipo, e, enfim, as pessoas iam compreendendo um pouco que elas estavam envolvidas no problema da criança. Porque algumas diziam claramente, mas por que que eu tenho que ficar aqui se o problema é dele? Por que que não atende só a criança? Né? E essa primeira parte inicial que a gente chamava, quer dizer, inicialmente a gente chamava só os pais como grupo de espera mesmo, e depois esse grupo começou a fazer parte do psicodiagnóstico. Né? As crianças eram chamadas para o psicodiagnóstico, mas as 3 primeiras sessões eram feitas com os pais, ou com a mãe, ou com a mãe e o pai e tal, né? Então, um pouco é isto, né? Nesse sentido, realmente, como os atendimentos, tanto dos pais como das crianças, passaram a ser grupais, houve uma melhora na questão da espera, né? A espera diminuiu. Também porque muitas vezes você ia chamar a criança, ela já tinha crescido, ela já tinha resolvido, ela já tinha piorado, sei lá, sido internada, qualquer coisa assim, né? Então, em princípio, é isto, né? Eu não sei se vocês querem falar, contar como é que vocês têm essa problemática aí da espera, para a gente poder conversar. Não sei se alguém quer contar um pouquinho como é que é na sua experiência, né? Como é que essa coisa está funcionando. Diga, Cida, Tudo bom? tudo Boa bom? tarde, todo mundo. Para quem eu não conheço, um beijo. Sou Cida, eu sou psicóloga da Clínica Social. Sônia, um beijo para você. Má também. Ana Maria, Luciana Porto, que eu conheço. Quem eu não conheço, fica meu abraço. Então, eu fiquei um período fazendo a triagem da Clínica Social. Aham, Meio que intuitivamente, né? Não tinha conhecimento nenhum. Hoje quem está com a triagem é a Luciana Porto. E eu percebi, o que eu percebi, a minha maior dificuldade era, primeiro, acolher o pessoal que estava na fila, a maioria adultos, e, assim, a demanda infantil aumentou e vem aumentando. Acho que a Luciana depois pode passar um pouco esses números atuais, mas a população adulta. E a gente, com esse pensamento, como você disse, Silvia, pensamento de consultório, então a gente trabalha com individual. Poucos psicólogos, né? E chega uma hora que não vai mais, porque não tem pessoas suficientes para lidar, né? E na clínica social a gente trabalha com atendimento de 6 meses, que a gente prorrogava por mais 6 meses. Depois, ou refazia o contrato, ou encaminhava, então, nesse formato. E a minha maior dificuldade era o quê? Primeiro, acolher a pessoa que estava lá, sei lá, 2, 3 meses, 4 meses esperando, enquanto o profissional não tinha condições de trazer mais pacientes, né? Esse pessoal da fila. Então, eu queria perguntar para você, se você tem essa experiência com adultos, né? Como a gente poderia fazer com essa acolhida do povo que fica na fila, esperando,
E outra coisa também, a gente formou um grupo, né, de uma roda de conversa, que eu acho que ajudou, né, a diluir um pouco, mas as pessoas não gostam. Não gosta? Puxa. Não, não gostam. Por exemplo, quando é oferecido o trabalho, que a gente fala que tem um trabalho individual, mas que está cheio, que depende da demanda. Quando se oferece um trabalho em grupo, o que eu percebi é que muitas pessoas não querem, preferem ficar na fila esperando, Uhum. né? Então, não sei se de repente a abordagem é que não está legal, de repente a gente pensar em alguma coisa diferente, mas eu tinha sabe, essa sensação de que, meu Deus, esse povo que está na fila, que não quer grupo, o que que a gente faz? Uhum. Aí é complicado mesmo, né? Muitas vezes, na minha experiência com os grupos de diagnósticos, as mães diziam isso que eu te falei, né? Por que que eu tenho que estar aqui, né? Então, isso era uma das coisas que se trabalhava, né? Com adultos, nós não fizemos grupos de espera, mas a USP fez e na Argentina faziam, mas não tem muita literatura sobre isso, não, né? E os grupos da USP, pelo que eu entendi, e que eu entrevistei a Raquel, que agora eu esqueço o nome, gente, preciso até olhar depois, é, ela, Rosenberg, ela talvez? dizia que. Hã? Rosenberg, talvez? A Isso, Raquel? Raquel Rosenberg. Quem que falou? Você, Aline? Lísia, prazer. É, foi isso mesmo, era a Raquel Rosenberg. Eu fiz uma entrevista com ela, até outro dia eu tinha a fita, mas agora não tem nem como ouvir fita, né? Aquela fitinha de cassete com a entrevista dela. Ela disse que o problema maior não foram nem os clientes, foram os profissionais que não concordavam com aquilo, não entendiam aquele grupo e tal, porque era uma abordagem. É que era. Eu não sou contra a psicanálise, mas uma teoria que tem os passos obrigatórios, uma forma obrigatória de trabalhar. Então, isso dificulta um pouco, embora eu sei que hoje em dia está diferente. Naquela época era uma coisa muito mais rígida, né? Mas eu acho que tem uma possibilidade de fazer esses grupos, que poderia, assim, se focar, por exemplo, no esclarecimento da queixa, né? Desculpe, gente, estou com a campainha, eu estou sozinha em casa, eu preciso dar uma olhada. Patrícia, eu estou numa reunião no computador, de novo, desculpe. É uma moça que vem vender queijo, mas agora eu não vou comprar queijo. E onde que eu estava mesmo? Bom, enfim, e ela disse que os profissionais, então, que tinham uma dificuldade de não se acertavam com aquilo, que eu acho que aí é uma questão de uma postura teórica, porque se você pensar na Fanon, no psicodrama, na Gestalt, você já tem uma abertura maior para esse tipo de trabalho, um trabalho mais aberto, né? Porque não tem aquela preocupação de seguir determinadas regras. Tal. E eu sei que hoje em dia a psicanálise também está bem diferente, também trabalha com grupos e tal, né? Então, eu acho que tem uma possibilidade, que precisa, na verdade, é aquele, vamos dizer assim, jogo de cintura, né? E você procurar o que é mais importante e talvez começar de uma maneira assim mais suave, né? Porque as mães, às vezes, ficavam também com dificuldade tinha algumas que diziam, mas assim, grupo, tal, mas no fim, uma falava, outra falava, e as pessoas iam se soltando, e às vezes teve um período que foi muito interessante, elas faziam uma aliança
uma dava carona para outra. Depois, no último dia do grupo, elas levavam bolo. Teve um período que tinha festinha no fim do diagnóstico, né? Aí a gente chamava as crianças junto. E isso aconteceu durante algum tempo e era muito gostoso. E elas faziam amizades, entendeu? E diziam, puxa, vindo ela falar, é isso que acontece comigo. Então, o grupo dá também essa abertura, né? Agora, só com adultos também funciona, né? Que é complicado numa instituição, você não tem aquela quantidade que você pode, eu vou trabalhar grupos com tal dificuldade e tal, né? Tem que ser uma coisa aberta. Então, eu acho que o principal é pensar assim, como que eu poderia, né, atuar, né, em relação à minha abordagem, né, à minha forma como eu trabalho, a forma de compreensão que eu tenho da questão, dos problemas trazidos, enfim. Então, o grupo tem uma grande riqueza também, que é essa troca, né? Então, às vezes, acontecia de uma mãe dizer assim: nossa, ouvindo o problema dela, eu vejo que o meu não é quase nada, né? Ou é igual, então elas trocavam coisa. Aí, às vezes, as mães, uma falava para a outra, dava uma orientação, ou discutia, ou dava uma sugestão. Então, tinha muita riqueza. Você lembra disso, né, Ana? E as festinhas, teve uma época que eu não sei por que elas faziam festinha no último dia. Quando o grupo se entrosava bem, acontecia isso da festinha, né? E era até gostoso, era interessante e tal. Então, é uma questão desse tipo. Mas o grupo de espera, eu acho que ele tem algumas características que seria de clarear melhor a queixa e clarear o compromisso com o atendimento, né? Seja no caso das mães, que elas diziam, mas por que que eu tenho que ficar aqui, né? O que eu tenho com isso, tal? E aos poucos elas percebiam como era importante a participação, elas entendiam, até porque elas mudavam a maneira de ver o filho, né? Não é assim, o problema é dele, o problema é nosso, né? E então isso é muito rico. Agora, grupo só de adulto, vamos dizer assim, né? Ou de adolescentes e tal, adolescentes é um pouco mais talvez mais fácil, né? Mas trabalhar um pouco isso, né? O dizer, olha, nós estamos aqui para entender melhor qual é o problema de cada um, de que forma a gente pode compreender isso, né? E fazer aquelas ligações de trabalho em grupo. E quando há uma troca grande, fica muito, muito rico, né? E como é que vocês estão trabalhando com essa espera? O que vocês pensaram em fazer? A Cida já contou, né? E eu não sei as Eu, outras pessoas eu que tenho uma estão. perguntinha, Silvia, para a Cida mesmo, né? Ô, Cida, esse pessoal que vocês fizeram a proposta é o pessoal que está na fila de espera da casa Jatobá, né? Isso, é o pessoal da fila de espera e a gente tem um grupo dos psicólogos da Casa Jatobá e a gente coloca lá ah, mais ou menos a queixa, ah, e quem se disponibiliza a atender aquele paciente, né? Então, isso é individual cada um no seu espaço, não temos uma sede física, né? Então, cada um no seu espaço, atendendo quem achar que consegue. Mas, num, dentro dessa visão particular, de consultório particular, isso não, a conta não fecha, na realidade, né? Porque é muita gente, a demanda cada vez cresce mais, as pessoas precisam urgente, e tem esses 6 meses, que pode ser entendido por mais 6 meses, então um paciente vai ficar um ano com um profissional, né? E oferece-se, né? Quando eu estava, oferece a roda de conversa como opção, mas muitos preferem ficar na fila. Então, talvez
um terceiro grupão, esse grupo de espera, e trabalhar isso, de repente, clarear mais o que é uma roda de conversa, o que é esse trabalho em grupal, para tentar, né, quem sabe, através. Mas tem essa dificuldade. E eu acho que tem essa dificuldade também desse valor social que tem, né? E não sei, acho que o trabalho foi aumentando. A princípio, eram poucas pessoas que a gente segurava, dava conta, mas aí foi aumentando de uma maneira que realmente É, precisa estruturar a nível de pensar mesmo o que a Silvia falou, como uma instituição, porque não dá conta mais é, da coisinha pequena, sabe? Então, é até por isso que eu estou aqui, para a gente poder pensar juntas. Porque tem algumas coisas que também, eu acho que o grupo de espera, vamos chamar assim, adianta, que é, por exemplo, você identificar, estou pensando no diagnóstico, mas isso pode ser, por exemplo, a gente dizia, bom, então, no caso de alguma queixa específica lá da criança, é melhor ele ir ao neurologista, já encaminhava para o neurologista, né? Ou no caso do adulto, olha, é melhor consultar um psiquiatra, né? Veja lá, enfim, né? Então, acho que tem algumas coisas que podem ser adiantadas, digamos assim, né? Enfim, então eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante depois o atendimento, já tem um passo à frente feito, né? Então, esses grupos, vamos chamar de espera, o grupo ou individual mesmo, pode antecipar alguma coisa já, né? E agora, é um problema que não tem solução a lista de espera. Na verdade, não tem solução, né? Uma coisa que é interessante também em instituição, que nós fazíamos isso, principalmente até na São Marcos, mais do que na Unip, era ter um catálogo, digamos assim, um fichário com endereços para encaminhamento, conhecer no bairro que tinha, ou na cidade, ou enfim, né? Porque às vezes você tinha que mandar para algum lugar, não dava para atender todo mundo mesmo, né? Durante um bom tempo, depois as clínicas, as universidades resolveram não pagar mais isso, as clínicas tinham um psiquiatra, um plantão de psiquiatra, né? Então, se tivesse alguma dúvida, a gente pediu uma consulta para o psiquiatra, até os alunos acompanhavam, então, para eles era muito enriquecedor, né? Eles assistirem uma entrevista psiquiátrica e tal, depois discutir com o psiquiatra. Então, você ia adiantando algumas coisas, né? Isso também é possível, né? Então, esse é um trabalho, digamos assim, que o grupo de espera pode ajudar, né? De levantar possibilidades, de levantar dúvidas em relação àquele caso. Então, não é nem tanto nesse primeiro momento você se preocupar em, entre aspas, curar, né? Mas você oferecer caminhos para as pessoas, né? Então, nos grupos dos pais, a gente dizia, então, precisa ir num clínico, precisa ir no oculista, precisa ir no psiquiatra, precisa ir no neurologista. Você já antecipava, então, quando as crianças iam para o diagnóstico, uma parte já estava sendo feita, ou já tinha sido feita, né? Então, isso ajudava também no sentido de abreviar um pouco o trabalho com aquela criança, né? Então, é Silvia, um pouco isso. Oi, a Luciana levantou a mão, acho que ela ia é complementar aqui. Luciana. A Luciana Porto, Lu, pode falar. Ah, estou vendo ela aqui agora. Lu, tá mudo, é isso. Isso, eu tava sem a câmera, porque acho que eu estava muito com a cara de doida hoje, eu achava melhor não aparecer, mas vou aparecer, né? Porque, enfim, a cara é essa, né? Não tem outra. Mas é assim, eu tô à frente da triagem hoje, né? Então a Cida me passou, né? Faz o quê? Talvez uns 7, 8 meses, e eu tô
continuando, né? Estou dando continuidade a esse trabalho. Né? E o que a gente faz, hoje não temos muitas crianças, né? Na verdade, temos poucas. Né? O que a gente tem hoje em fila de espera são 4 crianças. O que a Ah, gente tem é pouca disponibilidade de psicólogo infantil, né? Especialmente para atendimento online, né? Porque eu não sei, eu não atendo criança, mas acho que não funciona tão bem assim, né? O atendimento online. Mas para adulto a gente tem bastante, adulto e adolescente. Adolescente deve ter uns 3 ou 4, e nossa média é de 30 pessoas na fila de espera, né? é bastante. Sendo que, assim, na semana, de 4 a 5 conseguem atendimento, né? Que eu vou passando semanalmente ou quinzenalmente as listas, né? E entram mais 4 ou 5. Então, essa é a média, né? Tem dias assim que eu recebo 5, né? 4, 5 pessoas no mesmo dia, né? Para Uhum. triagem. E como a Cida estava falando, já tem esse trabalho do grupo de mulheres, né? Então, sempre encaminhado, toda mulher que entra assim acima dos 18 anos, é feito o encaminhamento para o grupo. Algumas não têm interesse por não ter facilidade mesmo, né? Por sentir dificuldade de falar em público, né? Digamos assim, e aí que é um atendimento individual. A gente não tem um grupo misto, né? A gente tem esse grupo de mulheres, que, pelo que eu entendo, já participei de alguns, né? Funciona super bem, as mulheres adoram, né? Então, a sugestão enquanto espera atendimento individual, fica no grupo. Às vezes nem aparece individual, elas vão ficando no grupo também, né? É, então é assim que tem acontecido. E essa coisa também do tempo, né? Do tempo. Eu queria falar um pouco também, que você falasse um pouco, não sei se seria o caso, mas de como seria essa coisa da psicologia breve, né? Porque a gente tem essa coisa dos 6 meses mais 6 meses. Né? Eu acho que é legal quando você fala da gente não tem essa coisa da cura, entre aspas, né? Mas é mais de um encaminhamento na clínica social, né? E Uhum. dentro do possível, sempre eu coloco assim a fila está muito grande, eu já cheguei a indicar grupo de ajuda, sabe? Então, por exemplo, o grupo MADA, né? Que é Mulheres que Amam Demais, que é uma coisa que eu acho que é bacana, confio, né? Uhum. Uma indicação de um psiquiatra, como você falou. Então, esse é um movimento que a gente já trouxe para a clínica, né? Uhum. É, mas é isso, mais Mas ou eu menos. acho que a triagem pode ser feita em grupo, né? Também. Você faz em grupo? Não fazemos em grupo, é sempre individual. Mas como que seria assim na triagem em grupo? Seria as pessoas se apresentarem, falarem a sua questão. Talvez algumas pessoas não queiram, não vão, né? Mas se tiver alguém que comece, alguma pessoa que fala, né? A outra pode se animar, uma pode dizer, não, não é para mim, tchau. Né? Eu acho que seria assim, as pessoas até te facilitaria no sentido de encaminhar para cá ou encaminhar para lá, né? Você já ter uma noção um pouco do que a pessoa, vamos dizer assim, o grau de comprometimento, o problema dela ser mais específico, ou até dizer, olha, aqui a gente não tem esse tipo de atendimento, porque isso acontecia também, que nós chamávamos os clientes e a pessoa, uma vez, imagine, confusão, a pessoa foi uma senhora lá porque tinha que operar a mão, não sei o que foi, né? E ela estava numa lista de espera, coitada, não tinha nada a ver, né? Foi um desconhecimento dela e a gente não tinha tido contato, né? Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que outra coisa importante, agora, antigamente a psicologia era vista meio com desconfiança, né? Isso é para gente louca, ou sei lá o quê, eu não tenho tanto problema assim, né? Hoje menos, mas a gente também, nesses grupos, explicava o que que podia oferecer, né? E como que isso acontecia. Então, dá uma clareada. Hoje em dia, a psicologia está mais difundida, as pessoas não acham tão estranho fazer terapia, né? Antigamente era uma coisa, nossa, terapia, por que isso, né? Porque está precisando, está louco, está com algum problema muito sério, né? Então, eu acho que isso clareia, sabe? Sabe, reunir um grupo que está na espera e fale, olha, assim, a pessoa fale da forma que você quiser e puder, mais ou menos, para a gente ter uma noção do que você está procurando, né? E aí explicar o que se pode oferecer, né? E como
que é, né? O que acontece, né? Até perguntar para a pessoa, o que você imagina que seja uma terapia? Você já fez, não fez? Você, né? Como é que você se sente em relação a isso, né? E algumas pessoas vão dizer que do grupo de jeito nenhum, porque são mais inibidas ou têm um problema mais complexo, né? E, enfim, então, mas eu acho que você vai desenhando um pouco o que seria mais útil para cada pessoa, né? E pode. E eu acho também o seguinte: não tenham medo de criar, de procurar um jeito, né? Porque as pessoas não se enquadram assim tão bem dentro das teorias, das abordagens, né? Em alguns casos não é para uma terapia longa, uma análise profunda, às vezes é uma coisa mais prática. E, de modo geral, até acho que eu falo nesse capítulo, as pessoas, tem gente, quer dizer, o pessoal que tem mais dificuldade na vida, de modo geral, né? Dificuldade financeira, dificuldade social e tal, elas querem resolver a coisa, né? Não estão muito interessadas naquele aprofundamento, né? Que aí um atendimento individual é bom, né? É importante, mas tem coisas que são comuns a muitas pessoas, né? E que dá então para discutir um pouco, né? Não é fazer vamos dizer, entre aspas, um tratamento, né? Porque a terapia não é exatamente um tratamento, é a pessoa se conhecer melhor, né? Ela entender as reações dela, né? Mas eu acho que é possível isso, né? Dar uma mapeada nessa. O meu doutorado é mais ou menos uma continuação do grupo de espera, porque é triagem, né? E, enfim, então eu acho interessante isso, eu acho que pode ajudar bastante, pode também adiantar. E às vezes tem gente que diz isso, é mesmo, né? O problema, eu estou exagerando, ou não é bem assim, ou não é aqui que eu devia estar não sei aonde, vou fazer cerâmica, vou pintar, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, eu lembro que uma mãe falou, olha, de verdade, eu não concordo com o que a professora falou. A gente tinha essa oportunidade também de dizer, olha, você não tem que obedecer à professora. Você tem que, precisa terapia, você tem que pensar no seu filho e o que você acha que ele precisa, né? Ela dizia, umas diziam, eu acho que eu preciso dar mais atenção, é porque eu trabalho muito, né? Enfim. Então, é o outro jeito de você olhar o problema, né? E não só aquela questão de fundo no problema pessoal e tal, né? A terapia individual, na verdade, é um luxo, né? É para quem pode, assim, uma coisa que tem um tempo, se for particular, um dinheiro, que às vezes é muito, mas é uma coisa mais, mais luxuosa, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu acho que sabe, eu acho que, e eu disse isso para as mães e vou dizer para vocês, acreditem no que vocês estão fazendo e no que vocês pensam daquele cliente. Na minha abordagem, a fenomenologia, uma a fenomenologia não tem uma teoria sobre a pessoa, né? Ela foca a vivência de cada um, né? Mas não tem que acreditar assim, que nem as mães que. Eu não acho que meu filho tem problema, mas a professora mandou, então eu vim, porque eu fico com medo que ele fique de lado, ou que mandem ele embora da escola. Aí você diz, não, olha, acredita em você, né? Você é mãe, você sabe. Às vezes tinha umas que eram muito loucas mesmo, então não era o caso de dizer isso para elas, porque a criança precisava mesmo. Mas acredite no que você vê. Mas uma mãe normal, ela tem lá uma série de problemas, faz uma série de burradas e tal, mas ela pode acreditar nela, né? Que o que ela está vendo. Então, a gente dizia, volta, conversa com a professora, fala com a diretora. É que às vezes a diretora, a professora, não tem essa paciência, nem esse tempo,
né, para atender a pessoa, mas acho que a gente precisa valorizar também o que as mães sentem, no caso de criança, o que a pessoa sente sobre ela mesma, né, também. Então, é por aí. Eu não sei como levantar a mãozinha, Então, levanta assim, ó. mas eu tô lembrando, Silvia, quando a gente fazia triagem, Hum, né? Como é que virou pronto atendimento? Então, é, vou contar para vocês como é que foi. Um dia, a Silvia estava na Clínica São Marcos de tarde, porque a gente tinha aluno de manhã e à noite. é, E ela estava lá de tarde, apareceu uma senhora, né, desesperada, procurando atendimento. A Silvia falou: na falta de tu, vai tu mesmo. Ou eu atendo essa senhora. E entrou com a senhora na sala e atendeu, e não sei o que, e tararã, e percebeu que a pessoa estava muito deprimida, né? E a Silvia ficou com aquilo, falou: nós não podemos fazer uma triagem tradicional, né? Nós precisamos dar conta dessa demanda de alguma forma. Então, a partir da semana seguinte, ou do mesmo dia, não me lembro, nós começamos a fazer prontos atendimentos com os alunos. Então, os alunos que faziam triagem atendiam 2 ou 3 por noite, né? Ou 2 ou 3 no horário de atendimento e faziam uma supervisão relâmpago com a gente, né? E alguns eram atendidos por 3 ou 4 sessões. é, E nós descobrimos que 3 ou 4 sessões, em muitos casos, davam conta, é. que havia um esvaziamento da demanda após a pessoa colocar a sua ansiedade para alguém que a escutasse, né? E nessas 3 ou 4 sessões, às vezes 5 ou 6, né? A gente fazia os encaminhamentos, etc. e tal. Tinham as pessoas que isso virava um atendimento ah, de terapia. A gente encaminhava para os outros grupos que faziam terapia semestral, né? E tinha outras pessoas que dava conta ali nos primeiros atendimentos. Então, aqui pensando alto, viu, Luciana e Cida e demais colegas, eu estou aqui pensando o que aconteceria se a gente abrisse um grupo para triar. Se a Bom, partir do primeiro contato nós avisássemos: olha, você quer atendimento? Tem um grupo para quem está interessado em atendimento que funciona tal dia e tal hora. Vamos hoje em dia, criar 2 horários ah, para as pessoas que estão interessadas e a gente atender em grupo, né? Até ter uma vaga individual ou ver o que acontece com essa demanda, né? aí, E desculpe, muita gente que a gente chama depois também não comparece. é, não comparece, tinha muito isso. Mas isso, Ana, virou o plantão psicológico, Isso. né? Então, a Unip tem um plantão psicológico, a São Marcos tinha, o Fernando Cipriano que fazia, o da São Marcos, né? Depois ele foi fazer na Unip também. E isso funciona, pelo menos até eu saí em 2020, que eu me aposentei, né? Ah, tinha uma demanda enorme, às vezes a sala de espera estava lotada, né? Porque era dito, plantão psicológico tem terça-feira à noite, quarta, não sei o quê,
e aí era aberto, não tinha fila de espera, né? Até eu ficava brava com as secretárias, porque elas ficavam aflitas, e diziam, então o senhor vem a tal dia, tal. Eu falei, não, plantão é aberto. A pessoa vem, no caso era atendimento individual, não era, normalmente é individual, né? Vez ou outra que é feito em grupo. Agora até não sei, preciso perguntar lá para a Rosana, que está no meu lugar lá na chácara, e como é que está funcionando o plantão. Mas o plantão é assim, a pessoa chega sem avisar, sem marcar, e às vezes, conforme o caso, se atendia em grupo de três, quatro e tal, via se tinha condição, ou atendimento, como a gente tinha aluno, e bastante aluno, os alunos chamavam individualmente, aí eles vinham para o professor, contavam um pouquinho, a gente ajudava, e se era o caso, marcava uma outra sessão, mas a ideia era um atendimento até único, né, eventualmente. E, e funcionava bem, em muitos casos funcionava. Uhum. Aí tinha uns que reclamavam, não, mas eu quero voltar, porque você está me dizendo que não tem nada, tal, né? Enfim, aí cada caso era um caso, mas é possível fazer em grupo. Algumas vezes aconteceu que a sala de espera estava tão cheia que não tinha solução, então atendia assim, os alunos atendiam três ou quatro, assim, meio ao acaso. Às vezes dava muito certo, às vezes não dava muito certo também, porque eram pessoas muito diferentes, com queixas muito diferentes, né? Então, eu acho Silvia, que trabalhar em instituição exige muita flexibilidade, né? E até inventividade, né? Então, tem alguns trabalhos, pelo menos tinha, em algumas instituições, até nem em clínica e escola, uma pessoa que tivesse como vocês, trabalhando numa clínica social, enfim, num grupo de alguma coisa e tal, né? Então tinha isso, né? Você está tá, muda, agora foi? agora tá, A agora gente foi. está chegando ao final aqui Não. Ah, e eu gostaria de saber se alguém mais gostaria de trazer uma última pergunta. Márcia? Olá, Silvia. oi, Márcia, tudo bom? Oi Diga. para todos aqui. Ah, Foi muito bom te ouvir pensando trazendo esse pensamento institucional, né? Porque a gente fica mesmo muito com pensamento clínico individual. E eu tive uma experiência na Casa Jatobá que eu penso que o plantão psicológico pode ajudar muito com essa questão da fila, te ouvindo aqui me ver esse insight, porque recentemente eu atendi um grupo de pessoas, fiz a triagem, na verdade, das pessoas que sofreram com aquela tragédia no litoral norte. sim. E a Andrea pediu no grupo e aquilo me tocou e eu falei que eu queria fazer a triagem e consegui umas outras pessoas que não faziam parte da clínica Hospital Jatobá para atender. Você foi para lá? Não, eu fiz tudo online e por Ah, telefone. Quem não legal. tinha internet, o pessoal não tinha internet, eu conseguia falar por ligação. E o que eu percebi é que eu conversei mais ou menos com umas 18 pessoas. E isso. E, na verdade, só 4 pessoas dessas 18 que eu conversei que se transformou aqui em uma possibilidade de atendimento individual, que realmente precisou de um atendimento mais individualizado, porque e continuado, né? Porque as outras pessoas, elas precisavam de uma escuta, né? Uhum, E eu fiz uma escuta de mais ou menos uns 40, 50 minutos com cada pessoa, e acho que só umas 2 pessoas que eu fiz 2 escutas, uhum, mas era mais uma necessidade que elas tinham de colocar para alguém o que elas tinham vivido, o que tinha acontecido e como elas estavam. E na uhum. medida que conversavam, se esvaziava, e quando eu oferecia uma possibilidade de um atendimento continuado, elas diziam que não era necessário, que já tinha sido suficiente, e agradeciam, que nem tinham parado para pensar em como estavam, mas que tinha sido suficiente porque naquele momento elas queriam poder continuar cuidando da comunidade, do que estava Uhum, acontecendo. Aquilo era mais primordial do que o próprio olhar para si mesmo, né, uhum. o atendimento individual.
E aí, te ouvindo agora, Silvia, eu pensei que essa fila da Casa Jatobá, se a gente tivesse, além da triagem, em grupo, a gente tivesse um plantão psicológico, talvez muitas pessoas com dois, três, que foi o que a Ana trouxe agora, com dois, três, quatro atendimentos, não teria uma necessidade de um atendimento continuado. A gente conseguiria ter esse olhar, teria os É, encaminhamentos, né? eu acho o plantão uma coisa muito legal mesmo. É bacana e acolhe, né? Em alguns Sim, casos você reencaminha para terapia, outros casos não, muitos casos exato. resolve, né? Resolve assim, a pessoa, como essa que você atendeu, fala, não, era isso que eu queria poder falar e não sei o quê, né? sim. Eu Porque, acho como você falou, nem todo mundo está pronto ou desejoso de um que fazer aprofundamento, uma terapia, é é, verdade, isso né? mesmo, é, legal. Muito obrigada, viu? Foi muito Então, bom. acreditem em vocês e não tenham medo, sabe? De, de, de fazer coisas, de experimentar, de ver, desde que você tenha realmente o interesse pelo outro, né? Eu acho que, e tem uma boa escuta, isso vai ajudar, de qualquer forma ajuda. E se vocês tiverem ideias assim interessantes, eu até gostaria depois de saber e ouvir um pouquinho, né? Como a Cida contou, é bacana isso. E como você contou também agora, né? Eu acho que é legal. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui ou alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, eu Queria gostaria de. 2 minutinhos só Pode? falar sobre. Eu sou do Conhecendo com S, é um projeto social focado principalmente na infância. Ah, e a gente também está sofrendo da questão com a fila de espera de crianças, adolescentes e muitos adultos, né? O nosso critério são primeiro as crianças, depois os familiares que têm crianças em atendimento e depois outros adultos. E a Ah, gente também está com uma fila de espera bem grande. ah, E entendo a Cida, a gente já ofereceu o grupo e também não houve adesão. não. E agora, só para contar que a gente está justamente nesse processo de estudo, a gente está com um grupo de estudo agora sobre o plantão psicológico para a gente colocar em prática já agora no início do ano que vem, porque a gente também acredita que o plantão, apesar de não ter esse objetivo de diminuir fila, né, ele tem um outro objetivo, Aham, mas sim, a gente acredita que em muitos dos casos de quem está na fila, alguns atendimentos podem já fortalecer o suficiente, né, para que a pessoa consiga continuar caminhando, pelo menos por mais um tempo, ou às vezes até sem necessidade de psicoterapia mesmo. Então, só para é. contar que a gente tem um espaço físico em Santo André, até porque a gente trabalha muito com criança, então a gente precisa do espaço físico, mas o plantão vai ser online, né? Então, Ah, só para contar que a gente está justamente nesse caminho de estruturar o plantão e pensando também em outras possibilidades, como oferecer esse grupo de uma forma mais interessante, que as pessoas consigam, tenham interesse em vir, né? Porque realmente, Cida, a gente tem muita resistência com os grupos, a gente não é, conseguiu montar. porque grupo tem outras complicações, né? Às vezes é mais complicado mesmo. Mas nós tivemos grupos, né, Ana, de mães que foi um sucesso, né? Elas, claro que teve outros que não aconteceu nada também, mas, enfim, mas elas se entrosavam, trocavam, e tinha muito isso. Puxa, ela tem um problema tão grande. Nossa, eu também tenho isso. Muito. Quando o grupo era um grupo mais aberto às pessoas, funcionava muito bem. Porque aí elas conversavam, aí você podia até encostar e elas resolviam, uma falava melhor do que a gente, entendeu? Dava uma sugestão, uma ideia, ou apontava alguma coisa para outra, que dizia, pô, melhor ela fazer a psicologia, eu vou fazer parte do grupo de mães. Então, é muito legal. Tem momentos, assim, muito satisfatórios, né? Eu Mas ia. tem outros momentos. Uma vez eu estava lá à tarde, não tinha, a gente trabalhava manhã e noite, eu ficava lá na clínica, era coordenadora da clínica também. Primeiro foi minha irmã, depois foi a Miriam Vilarinho, né? Depois, quando a Miriam saiu, fui eu. E chegou um senhor lá, estava na secretaria de alunos lá, dizendo que ele queria ser atendido, que ele queria ser atendido de todo jeito, aí ligaram para a clínica, só tinha eu. Falei, então manda, eu vou atender. Mas, olha, ele estava com um tantão assim de receitas. E ele estava reclamando que todo mundo
não falava, que ninguém só mandavam ele tomar remédio, que ele não ia comprar remédio nenhum. No fim, eu acabei também dizendo que, bom, então, porque tudo era não, tudo não podia, tudo não estava certo, o que ele queria era que eu fosse mais uma a não atendê-lo, né? E, no caso, não adiantava atender, ele já estava totalmente fechado, né? Ele queria reclamar, queria falar mal de psicólogo. Eu falei, não, a senhora é mais uma que não vai me atender. Eu falei, porque não adianta, assim, né? Você falava aquilo, dizia, não, não, isso não, isso não, isso não. E aí ele foi embora todo bravo, mas aconteceu. Tem também isso, né, que acontece, né? Então foi. Na Suíça, eu fiz um estágio na Suíça de um mês, numa clínica de psicologia, que era quem falou de terapia breve aqui, foi uma de vocês que falou, né? Que tinha lá um trabalho de terapia breve. Ele tem livros publicados sobre isso. Ele faz 4 sessões. Gente, eu fiquei um mês lá com ele, eu tenho os livros dele aí. Peraí, eu vou pegar, acho que agora minha cabeça que está ruim aqui. Ah, que eu guardei os livros dele, porque eu já dei quase todos os meus livros de psicologia. Ah, meu Deus, não vou achar. É Giron, o sobrenome dele, Giron. Ele faz 4 atendimentos, e ele disse que resolvia tudo em 4 atendimentos. Um pouco a coisa do psiquiatra também, né? Que médico acha que sabe tudo. Foi interessante, né? Nós fomos para aprender, para ver, isso ajudou um pouco depois para pensar os tais dos plantões ou os grupos de espera e tal. E ele fazia isso rapidamente. E nós assistimos, eu falo nós porque eu fui com uma colega, eu fui com a Liginha, né? E nós ficamos um mês lá. E ele gravava as sessões. E chegou um rapaz que ele falou, não, não adianta, não, não vou te atender. Ele disse, mas você não vai me encaminhar para terapia? Ele falou, não, não adianta, e mandou o rapaz embora, o rapaz saiu bravo e tudo. E quando eu atendi aquele senhor dos remédios lá, que tinha uma coleção de remédios, de receitas, eu lembrei muito disso. Tem pessoas que não adianta, também tem isso, né? A pessoa está fechada, tudo que você fala, não, isso não dá, fala, bom, então não posso fazer nada, porque você não faz a mágica, né? Não é você que resolve o problema do cliente, é ele que tem que decidir que ele quer resolver. Não tem uma mágica que você possa fazer e dizer, né? Então é isso. Mas Eu a gente pode, penso. de vez em quando, trocar uma ideia também para conhecer o trabalho de vocês, que é interessante. Se vocês quiserem, pessoal, eu coloco o meu telefone aqui no chat e aí eu monto um grupo para a gente fazer essa partilha no WhatsApp. E aí, Silvia, eu queria também pedir se existe alguma possibilidade de a gente ter acesso ao seu material escrito, o seu trabalho do mestrado, do doutorado. Como que a gente consegue Olha, acessar o esse meu material? mestrado em 83, não tinha celular, não tinha nada. A gente escrevia, é engraçado, a gente escrevia à mão, aí Uhum. quem sabia datilografar fazia na máquina de datilografar, mas o meu mestrado eu fiz toda à mão. Aí depois levei para uma moça que era especializada em fazer que já tinha atendido várias pessoas, passei uma noite inteira na casa dela. Ela digitava não, teclava, né? Uma página e me dava, eu lia. Nós passamos as duas, coitada da moça, em claro. Ela estava trabalhando, né? Aí eu lia, tinha sempre um errinho, devolvia, ela fazia de novo e tal. E eu tive uma colega, a Teresa Mito, que ela fez o seguinte: ela pendurou que nem um varal na casa dela, numa sala, e ela ia colando uma folha na outra, assim, porque não tinha telefone. Você sabe, teria que saber digitar muito bem, né? Eu não sabia teclar na máquina, imagina, eu ia errar tudo. Então, era tudo assim, era diferente, né? Mas eu não tenho nenhum. Eu tenho aqui o meu mestrado, mas a capa está até meio mofada. Mas eu posso até emprestar, sei lá. Acho que, será que eu tenho outro, eu acho que desse grupo de espera eu só tenho, está até mofada, coitadinho. Ó.
Grupos de espera, contribuição para atendimento psicológico em instituição. Eu fico até contente que, de alguma forma, está sendo útil, né? Pode ajudar um pouco a ter umas ideias, a fazer algumas coisas, porque é complicado. Instituição é complicado num país como o nosso, assim, que tem tanta gente com dificuldade e tudo, né? Então, E o é isso aí. capítulo do livro Psicologia e Ah, Instituição? esse livro vocês compram na estante virtual e deve custar uma coisa tipo assim, R$ 10. Tá? Tem os dois capítulos da Marília, que tem muita. Naquela época se tinha a ideia de que pesquisa qualitativa não valia grande coisa. Então, ela fez muito levantamento, e foi muito interessante, porque foi o doutorado dela. A partir disso, ela mudou completamente o trabalho na clínica, né? Que era a clínica da São Marcos, e depois juntou com a clínica da Unip, que também fazia. Então, tinha uns trabalhos bem interessantes, porque ela viu que esse atendimento não funcionava. O mesmo cliente ia em diversas clínicas, estava em fila de espera de diversas clínicas. Ela estudou a USP, estudou a, a São Marcos, a Unip. Agora, isso aqui é porque até eu tive que comprar o livro, porque eu emprestei o meu para alguém, sumiu. Aí depois eu comprei mais um e sumiu, porque acho que emprestei. E aí tem na estante virtual capaz de ter, mas ele é antigo, né? Está velhinho já, 83. Quantos anos que dá isso? Sei lá. Aos 40? 20, 40, né? 40 anos. Então, Ah lá, a Lu então é foi isso. rápida, já mandou o link aqui pra gente. Obrigada, Lu. Então eu coloquei meu celular aí, eu vou montar um grupo de partilhas com todos que tiverem interesse, então me mandem ali um oizinho, que daí eu coloco todo mundo para a gente partilhar sobre essa nossa conversa, sobre a conversa com a Silvia. E podemos encerrar então? Também, É, olha, que não tem grandes coisas que eu possa dizer o que eu tenha dito, porque, enfim, são problemas que estão sempre aí presentes, né? E que cada um vai. Tinha outros trabalhos, tinha um trabalho bem interessante, será que eu pus na bibliografia de uma. Peraí, deixa eu ver o que que eu pus aqui. quanta humildade, né, gente? Depois de uma partilha rica como essa, ela diz que não tem grandes coisas. Eu fiquei Não, aqui pensando, imagina se tivesse. é que não é um modelo que diga, aplique este modelo, né? Que você tem vontade de dar uma receita. Também não funciona, né? Espera. Não, não. Eu tenho, até eu ia dizer, porque eu era casada, né? Então eu tinha um outro sobrenome, Larrabir. Aqui nesse grupo de coisa tem a Silvia Larrabir, né? Que meu nome é Ancona Lopes Larrabir. Aí separei e tirei o Larrabir. Mas era entrevista. Outro dia eu joguei fora a fita dela, porque como é que eu ia ouvir aquilo, né? Quem que falou na Raquel Rosenberg? Quem que lembrou foi a Sônia? Lisian, Lívia, você mesmo. Então Eliana, tá. você levantou a mãozinha Eu Hã? levantei. Como é que eu coloco o meu nome no grupo? Porque eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo. do grupo da partilha. É, Eu mandei aqui no chat o meu telefone. Aí você anota meu telefone, e aí eu vou montar o grupo, daí eu coloco o seu. Eu salvo você e incluo você no grupo. o Tá aqui seu no telefone. chatzinho aqui, aí embaixo, tem um quadradinho escrito chat. Tem aquela coisinha de Então, falou, né? tem um grupo aqui E no clica meio. nele. Só que aí tem vários nomes, inclusive. Uhum. O meu tá como Casa Jatobá, mas o meu nome é Aline, tá, gente? Não- Ah, tá. Então, Aí coloquei não Aline e o tá. telefone. Não? Não, porque eu coloco, tá lá, Tio Casa Jatobá. Aí tem aqui um lugar para eu escrever, Escreve seu nome, mas
Então Eu escreve seu A escrevo. minha telefone. aparece também. É mais É que seu fácil telefone não você chegou mesmo no verbalizar chat. o Ó, tá seu nome. vendo? Apareceu meu nome, mas eu não consigo colocar no seu, Não, nesse grupo. foi aí um oi? Eu pus o meu nome, Agora aparece sim. para Foi? você? Aparece. Eu vou colocar de novo então o telefone. Tá, Receberam? agora, Todo mundo agora, recebeu? Agora veio. É. agora sim, porque antes não tinha aparecido seu telefone, É, não. eu descobri, gente, a confusão foi minha. Eu tava mandando mensagem direta pra Lu. Não tava pra mandar pra todo mundo. Foi eu que cometi o erro aqui. Ah, Me então perdoe. tá. E a Aline, né? É, Aline. Tá. Aí vai. Eu só queria agradecer e dizer que eu tive um grande prazer, professora, porque eu fui sua aluna na faculdade, na São Ah, Marcos, há é? muitos anos. Na São Marcos ou na Unip? Eu fiz na São Marcos, eu me formei em Ah, 97. ah, é? Puxa. E aí eu participei do plantão psicológico, então assim, ouvir tudo isso e saber que a gente lá atrás já estava fazendo algo que Ah, atualmente é tão importante é, e que a gente continua discutindo essas coisas, né? é. Eu concordo com vocês que disseram que atendimento infantil online, eu não sei aonde que as pessoas estão conseguindo fazer isso, né? Porque eu acho, adulto eu já acho bastante delicado, né? Porque a gente só vê uma carinha, a gente não vê o conjunto, a gente não sente a pessoa. Criança, então, é É um. complicado, mas eu tive alguns casos que alunos atenderam, e eu supervisionava, crianças, alguns casos que davam muito certo, outros que não deram nada certo, entendeu? Aí não Eu acho que combinavam. é Mas isso que pode você acontecer, tem disse. depende da criança, depende da situação da Eu acho que casa, algumas coisas vão dar, é, outras não, né? A é, gente não tem uma mas é receita complicado, é pronta, mais né? complicado, né? Eu não, Mas assim, eu, pela minha idade, assim, a Aline sabe, a maior confusão com a tecnologia é aquela vexame. Eu chamo um neto de 5 anos, não tenho, mas se eu tiver, que sabe mexer no telefone, eu troquei telefone, eu estou louca com o telefone. O meu era 7, eu mudei para um 13, não entendo nada, não acho nada, uma confusão. Mas eu não sou muito afeita à tecnologia, não tenho muita habilidade para isso, né? Mas, enfim, eu mesma fui cliente de terapia online, eu achei que funcionava, mas é eu acho que diferente, para adulto vai, para né? adulto Mas funciona, assim, né? eu acho que assim, para gente que tem mais tempo, né? Eu acho que tem um trabalho que é muito artesanal, É, tem algumas coisas que são bastante peculiares do atendimento online. Mas é, atendimento online a gente percebe, né? Como a Márcia colocou, que você vai dar conta de uma demanda que se não fosse um online seria não impossível, teria como, não seria né? Então, possível, eu acho que tudo né? tem um pró e um É, contra no meio dessa história. Então, eu acho que é tão legal a gente poder conversar, a gente poder é, ir discutindo essas questões, porque ainda são muito novas na nossa profissão, né? Eu uhum, acho que a pandemia trouxe tudo isso, e eu acho que a gente ainda está buscando uma forma de poder construir esse trabalho que seja de valia, não só para quem é atendido, mas para nós também, enquanto é, profissional, né? é verdade. E é isso, e eu fiquei Isso muito, vai muito complicar. feliz de te ouvir, viu, Ah, Silvia? que bom, obrigada, Helena. Mas tem, o que eu ia falar, e agora com a inteligência artificial, sabe lá o que vai acontecer. Você nunca vai saber se é a pessoa de verdade, se é uma, sei lá, como é, nem sei como chama, né? Então, se é a própria pessoa, se não é, se é um, sei lá, um robô. Avatar. Né? Então, vai complicar. Eu tenho uma amiga que tem a minha idade, aliás, ela é um ano mais velha. Ela falou um dia para mim, Silvia, daqui a pouco nós não vamos conseguir nem sair de casa, porque a gente não vai saber abrir o portão. Eu falei, é isso mesmo, eu me sinto assim. Hoje, o que eu apanhei, porque eu queria baixar o Zoom, eu tinha um Zoom no computador, sumiu, sei lá. Aí eu ponho a senha, eu erro a senha, aí não tem, quando não aparece aqui que você pode ver o que você escreveu, eu sempre digito errado.
entendeu? Aí eu digito, eu falo, confirme a senha, está diferente. Eu achei que digitei igual. Ai, eu tenho vontade de jogar o telefone fora. Mas ela se saiu super bem. Ela não passou isso porque, olha, a gente fez rapidinho, daí ontem tentamos entrar, hoje ela Ontem, entrou coitadinha, a Alice aqui. sofreu com a gente. Imagina, gente, foi um prazer. Eu falei, você, com todo esse conhecimento, né, essa partilha, com toda essa sabedoria, se a questão for só tecnológica, então tá fácil. É Gente, verdade. eu queria fazer alguns agradecimentos aqui. A Dea me mandou uma mensagem, eu estou falando com vocês. Então, a Lisiane, né, que é do projeto Conhecendo, ela falou um pouco do projeto, é lindo. Depois ela pode apresentar o projeto para a gente lá no grupo, para a gente partilhar e conhecer todas essas propostas. O João precisou sair, mas o João é de Portugal também foi seu Ah, o João, aluno. que é de Portugal. Ele é de Portugal, trabalha com saúde pública em Portugal e vai implantar o teu E ele projeto foi lá meu em aluno, é? Portugal. Foi seu aluno, parece que na São Marcos, se eu não estiver enganada. Ele foi seu aluno também. Aí a Márcia, que está montando o Instituto na Vila Brasilândia, né, Márcia? Também Você, vai Márcia, que legal, parabéns. tá montando. A Cida está montando a Casa Preta também. Que legal, Cida. Maravilhosa, Cida. Nossa, muito, muito legal. Eu tô tentando olhar aqui o histórico, gente. Se eu esqueci, me perdoem, porque o histórico tá enorme aqui de conversas. Eu quero agradecer com muito carinho a Ana, que fez essa ponte, né, com a Silvia, para honrar a gente aqui com essa presença linda, com todo esse carinho, essa dedicação. Eu tô toda arrepiada, gente, porque assim. Eu acho que é uma honra tão grande, Silvia, ter você aqui com a gente e eu estou realmente emocionada, porque olha o legado que você tá deixando para a gente, né? Então a gente estuda tanto e a gente vê tantas referências e elas são sempre tão longe e nós termos a Uhum. oportunidade de estarmos aqui hoje com você, né? Compartilhando, partilhando toda essa sua sabedoria, esse legado que você deixa para a gente e a gente poder levar isso, sabe? A gente poder reproduzir isso, o João levar isso para Portugal e nós aqui com o nosso propósito, né? Cada um dentro dos seus projetos, podermos reproduzir e aplicar o que você, né, ensinou com tanto carinho e partilhou, é uma honra, olha, muito, muito, muito obrigada, assim, de Não, eu todo que o agradeço coração. vocês de estarem aí. Agradeço muitíssimo a você e muitíssimo a Ana, você pela toda a ajuda tecnológica. Coitada, ela sofreu comigo e com a Ana. E realmente foi muito gostoso poder conversar com vocês. Em algum outro momento também, se vocês quiserem, a gente volta a falar, tá bom? Não oferece que a gente aceita. Muito obrigada, Participo e gente. agradeço a todo mundo que participou. É verdade, agradeço mesmo a vocês que vieram, o que vocês falaram, gostei muito de ouvir também. Então, vamos em frente, né? Agora é com vocês. Ana, Eu me aposentei, eu poderia até ter continuado um pouco mais, né? São 3 anos que eu estou aposentada, por causa da tecnologia, credo. Falei, eu não vou aguentar isso. Aí tinha que fazer prova online, que confusão. Então, eu falei, estou dando vexame aqui. Eu tinha que pedir para os alunos ajudarem. Então, aí eu achei que era melhor eu me aposentar. Estou aqui aposentada. Então é bom de vez em quando, né? Conversar com gente do trabalho, assim, é gostoso. Tá bom? Mas realmente, muito obrigada pelo convite, obrigada, Ana, obrigada, Aline. E foi muito bom poder relembrar e falar e tal. Eu só sinto que o. Mas também ler tese é meio chato, porque tem uma parte assim que sim, sabe que tem umas, bom, também pode pular umas partes, né? Mas, enfim,
Não tem, essa aqui não tem como, né? Até que a do doutorado. Silvia, Quem não tem fita cassete, imagine, quem que é? Silvia, você não digitalizou, não pode digitalizar o seu Não material? sei como é que faz isso. Gente, eu Tem olhei aqui, pessoas que fazem isso, né? Eu É, acho que é um parece que trabalho. está em PDF na PUC. É da PUC, Silvia? é da PUC. Então, parece que eu olhei aqui no site da PUC, está em PDF, mas exige a sua autorização para que a gente acesse. Está com acesso restrito por algum motivo, mas ela está lá digitalizada no Ah, site da PUC, eu acabei de ver. é? Só Nem precisa sabia. E eu que de tenho que tornar acesso livre, autorizar, eu não sei como faz isso. eu também Diz não que a sei. autora precisa autorizar o acesso. Ah, Mas está lá, tem um PDF que da sua tese. legal, não sabia disso. Um trabalho Eu como vou o seu perguntar não a pode Maria, que ficar foi perdido professora de lá jeito na nenhum. pós-graduação, vou perguntar para ela. Bom, mas acho que ela não era nem desse tempo de digitalizar. Não, meu Deus, o doutorado dela foi. Ah, é bom saber. Então, tá bom. Então, a gente se verá novamente em algum outro momento, né? E obrigada, muito obrigada, Aline, muito obrigada mesmo. Obrigada, Ana, e Obrigada. obrigada a vocês que vieram. Beijo. E Obrigada, Beijo, um acompanhe o Silvia. abraço Obrigada trabalho de quentinho. vocês também. Beijo a Gostei todos. muito que vocês. Tchau, gente. E Obrigada, boa obrigada, sorte na sua casa Silvia. preta, Silvia. Obrigada, Aline. Tchau, Trabalho para tchau. Então, tá bom. Obrigada. Beijo grande. Tá. Tchau, Má, tchau. me chama depois. Hã? Oi? Má, Chama. me